Olá pessoal, tudo bem? Então nessa semana a gente vai começar fazendo uma revisão para o segundo bimestre. Então até agora a gente já viu alguns conteúdos e agora a gente vai revisar a primeira parte deles. E aí na próxima semana vai ter a outra parte da revisão. Lembrando que eu vou estar disponibilizando para vocês uma lista de exercícios de revisão. E aí vocês podem focar só nesses exercícios para estudar para a prova, não precisa ficar voltando em todas as videoaulas. Então, se você fez todas as tarefas, assistiu todos os vídeos, agora você só precisa assistir as aulas de revisão e fazer os exercícios e acompanhar as lives também. Então, foca nessa lista de exercícios para revisão que vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente viu nesse segundo bimestre? Bom, a gente estava vendo lá no primeiro bimestre funções reais, que a gente estudou o que era domínio, o que era contradomínio, e dentro desse conteúdo de função real a gente ficou com um pedaço desse conteúdo agora aqui no segundo bimestre, que foi o estudo do domínio de uma função e o que era uma função composta e uma função inversa. Então, visto isso, a gente passou a estudar a função afim, que é a função do primeiro grau. Depois nós fomos para a função quadrática, que é a função do segundo grau, e encerramos em função exponencial. Lembrando que a gente também viu dentro de cada um desses campos, desses tipos específicos de função, a inequação de cada uma. Então a gente viu uma inequação do primeiro, do segundo grau e uma inequação exponencial. Então, nessa primeira parte, a gente vai revisar esses conteúdos de função real, função afim, função quadrática e função exponencial. E na próxima parte, a gente vai revisar todas as inequações, ok? Então, primeiro, função real, que é o estudo do domínio. Então, a gente precisa estudar o domínio de uma função em dois casos, quando eu tenho uma função racional e uma função radical. Por que eu tenho que estudar isso? Porque olha só, a função racional é quando a minha incógnita ela está aqui no denominador. Deixa eu só pegar a caneta aqui. Quando ela está no denominador, tá? E a função radical é quando a minha incógnita está aqui dentro de uma raiz. Por que eu preciso estudar o domínio nesse caso? Por quê? Nesse caso aqui, eu não posso atribuir qualquer valor para x, qualquer valor real. Eu preciso limitar esses valores. Por quê? Se eu atribuir aqui, por exemplo, o valor 0, eu vou ter isso daqui, 1 sobre 0. Ou seja, eu estou dividindo 1 por 0. E isso aqui, não existe. Não tem como eu dividir nenhum número por 0. Isso daqui a gente chama de indeterminação. É algo que eu não consigo determinar. Então, eu não posso ter esse tipo de divisão. Então, o valor que está no meu denominador nunca pode ser 0. Logo, eu tenho que excluir esse 0 do meu domínio, ok? Então, por isso que a gente vai fazer um estudo do domínio para ver qual valor eu preciso excluir. Ou seja, lembrando que o domínio é o conjunto de valores que eu posso atribuir, ou posso colocar na variável x. Nesse caso, eu não posso colocar o valor 0, não posso atribuir o valor 0. Então, eu preciso retirar ele do domínio. Então, a gente vai ver cada caso de função que eu tenho que retirar algum valor do domínio. Por quê? Porque eu não posso atribuir para x. Da mesma forma, aqui no radical, se aqui o meu x tem que ser diferente de 0, aqui eu não posso ter número negativo, quando o índice aqui da minha raiz for sempre um índice par. Então, aqui é o índice 2. Então, é um índice par, não posso ter número negativo. Pode ser 0? Pode, nesse caso pode. O que não pode é ele ser negativo, ou seja, isso daqui não pode ser menor do que 0. Então, o meu x aqui tem que ser sempre maior ou igual a 0, né? Qualquer valor positivo ou igual a 0, ok? Então, eu preciso estudar esses casos. Então, olha só. Determine o domínio da função. Então, aqui eu tenho incógnita no denominador, tá? O numerador não importa para mim, qualquer valor eu posso atribuir ali que ele não causa problema nenhum. Agora o denominador, ele nunca pode ser 0. Então eu tenho que dizer que x ao quadrado menos 9, e isso daqui tem que ser diferente, de 9 não, de 0.
Porque se isso daqui, se essa expressão resultar em zero, o que vai acontecer? O meu denominador vai ser zero e eu vou chegar numa indeterminação, em algo que não existe, tá? Bom, se essa expressão aqui não pode ser zero, qual o valor que eu atribuiria aqui para x que daria zero? Bom, para isso a gente pode resolver isso daqui como uma equação. Então, x diferente, passo 9 para cá positivo, 9. Então, o meu x tem que ser diferente de raiz quadrada de 9. Logo, o meu x tem que ser diferente. Para a raiz quadrada de 9, eu tenho duas opções, né? O 3 e o menos 3. Então, x tem que ser diferente de 3 ou x tem que ser diferente de menos 3. Na verdade, aqui seria um e, né? Tem que ser diferente dos dois. Ok? Então, esses valores aqui eu preciso tirar do meu domínio. Logo, eu vou dizer que o domínio dessa função aqui, então o domínio dessa função, até posso colocar aqui domínio de f, ou seja, da função, é igual a qualquer elemento pertencente aos reais, tal que, ou desde que o x seja diferente de 3 e diferente de menos 3. Então, pode ser qualquer valor real, só não pode ser o 3 e o menos 3, tá? Por quê? Porque nesse caso, o meu denominador vai dar zero. Se até você quiser substituir aqui para provar isso, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 3 ao quadrado menos 9, isso daqui, 3 ao quadrado é 9, 9 menos 9 é 0. Agora, se fosse menos 3 ao quadrado menos 9, menos 3 ao quadrado, fica menos com menos fica mais, então fica 9 positivo, menos 9, que é igual a zero. Então, nesses dois casos, o meu denominador seria zero, o que não pode acontecer, ok? Agora, um exemplo de uma função radical. Quando eu tenho a raiz, a incógnita dentro da raiz, ok? Nesse caso, essa expressão inteira aqui, ó, tem que ser positiva ou igual a zero. Logo, eu digo que x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Logo, o meu x tem que ser maior ou igual a 4. Passou menos 4 para cá, positivo. X maior ou igual a 4. Então, qual que é o domínio dessa função? Vou dizer que o domínio dessa função é igual a qualquer valor pertencente aos reais, tal que esse valor tem que ser maior ou igual a 4. Vamos pegar um que está fora desse domínio. Por exemplo, aqui é um valor menor do que 4, o 3. Se eu pegar o 3, olha como que ia ficar a minha função. Raiz de 3 menos 4, que é raiz quadrada de menos 1. E isso aqui não existe nos números reais, então eu não posso ter isso daqui, não posso ter o número 3 no meu domínio, porque ele dá um resultado que não existe, ok? Então, por isso que a gente faz esse estudo do domínio, ok? Outras partes do nosso conteúdo é a parte de função composta. Para a gente estudar ela, rever ela, eu trouxe um exercício aqui. Então, ele fala assim: sendo f e g funções de domínio real, com f de x igual a x ao quadrado mais 2x e g de x igual a 1 menos 3x, determine f composta com g. Isso daqui, ó, pode aparecer no exercício também assim, ó. F, uma bolinha G de X, tá? É F composta com G. Então, como que funciona isso? Olha só, tá vendo que no lugar do X aqui, do F, tá aparecendo G de X? Então, significa que eu vou pegar aqui a minha F de X. Então, é X ao quadrado mais 2X. Só que agora, no lugar do X, olha, no lugar aqui do meu x, eu vou substituir isso daqui por g de x. Então, como que vai ficar? Então, vai ficar o valor da minha g de x, que é 1 menos 3x. 1 menos 3x agora ao quadrado, mais 2 vezes, e agora o g de x, que é 1 menos 3x. Ok? Então, o que eu fiz aqui, ó? No lugar desse x, eu tô colocando a minha g de x, ó.
seria x ao quadrado mais 2 vezes x, então eu coloquei aqui no lugar a minha função g de x. E agora eu vou calcular isso daqui. Então, como que vai ficar? 1 menos 3x ao quadrado vai ficar, vamos fazer aqui no cantinho aqui, ó. 1 menos 3x ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos 3x vezes 1 menos 3x. Passo multiplicando, 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3x. Menos 3x vezes 1 dá menos 3x. E menos 3x vezes menos 3x, menos com menos fica mais. 3 vezes 3 é 9, x vezes x é x ao quadrado. Logo, isso daqui vai dar 1 menos 6x mais 9x ao quadrado. Então, eu vou substituir aqui por isso. 1 menos 6x mais 9x ao quadrado. Mais, e agora aqui, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 3x vai ser menos 6x. Somando tudo isso daqui, eu vou chegar em 1 mais 2 vai ser 3. Menos 6x com menos 6x vai dar menos 12x. Mais 9x ao quadrado. Essa daqui é a minha função composta, tá? Isso daqui é a minha f composta com g. Então, isso daqui é f composta com g de x. Agora, vamos calcular o contrário. É a g composta com a f. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função g, que é 1 menos 3x. E no lugar do x, eu vou substituir por f de x. Então, vai ficar assim. 1 menos 3 vezes, e aí eu vou colocar aqui a minha f de x, que é x ao quadrado mais 2x. Ok? E agora, fazendo esse cálculo, eu tenho que isso é 1 menos 3x ao quadrado menos, né? Porque eu tenho esse sinal de menos, menos com mais menos. 3 vezes 2 vai dar 6x. Então, essa daqui, ó, é a minha função composta, g composta de f de x. Agora aqui, letra C, f de x, ou seja, a f composta com ela mesma. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 2x, onde tem o x, eu vou substituir pela própria f de novo, ó. Aqui onde tem o x, eu vou substituir pela função f. Então, vai ficar assim. Então, aqui, x ao quadrado vai ser, a função f é x ao quadrado mais 2x. X ao quadrado mais 2x elevado ao quadrado. Esse elevado ao quadrado, gente, é por causa dessa função aqui, ok? Então, mais 2 vezes, e aí eu vou colocar a minha função f de novo, x ao quadrado mais 2x. E agora é só fazer as contas. Então, vamos lá. X ao quadrado mais 2x, e tudo isso ao quadrado. É só eu multiplicar aqui, ó. Então, esse é x ao quadrado mais 2x, tudo isso ao quadrado, então eu multiplicar isso daqui 2 vezes. Você poderia fazer o chuveirinho, né, que foi da mesma forma que eu fiz ali em cima. Ou então, se você lembra um pouco de produto notável que a gente vê no 8º ano, a gente sabe que sempre que eu tenho uma soma elevado ao quadrado, isso daqui sempre vai ser o quadrado do primeiro termo, ou seja, x ao quadrado, que é x à quarta, mais 2 vezes o primeiro, que é x ao quadrado, vezes o segundo, que é 2x, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 2x ao quadrado vai ser 4x ao quadrado. Isso aqui dá x à quarta, mais 2 vezes 2, 4, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, mais 4x ao quadrado. Ok? Isso é só essa parte aqui. Então, vamos repetir isso daqui aqui em cima.
x à quarta mais 4x ao cubo mais 4x ao quadrado. Mais agora essa parte aqui, 2 vezes x ao quadrado é 2x ao quadrado. 2 vezes 2x vai ficar 4x. Dá para simplificar, né, esse polinômio aqui. Vai ficar x à quarta. Deixa eu fazer ele mais para baixo, senão não vai caber. Então, vai ficar x à quarta mais 4x ao cubo. 4x ao quadrado mais 2x ao quadrado vai ser 6x ao quadrado mais 4x. Ok? Então, essa é a resposta da F composta com ela mesma. Ah, eu fiz em cima de mim, né? Deixa eu só... Aqui, ó. Quando tem 4 mais 2, vai dar 6x ao quadrado, né? E aqui, o último termo aqui, ó, 4x, ok? Vamos, então, pro próximo exercício. Então, agora a gente vai relembrar a função inversa. Então, eu trouxe aqui um exemplo de função inversa. Pessoal, anota no caderno de vocês o passo a passo para resolver uma função inversa. Então, olha só, sempre que eu tenho que determinar a função inversa, o que eu vou fazer? Deixa eu só pegar a caneta aqui. Eu preciso, primeiro passo vai ser trocar o f de x aqui por y. Então, eu vou trocar f de x por y. Então, aqui vai ficar y é igual a 2x mais 6 sobre x mais 5. Segundo passo, eu vou inverter x por y. Então, x por y. Então, onde tem x, eu vou colocar y. Onde tem y, eu vou colocar x. Então, aqui vai ficar x é igual a 2y mais 6 sobre y mais 5, ok? Tá, feito isso, o terceiro passo agora vai ser isolar o y. Então, o que eu vou fazer aqui? Para resolver isso, eu vou passar isso daqui, essa expressão aqui que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar y mais 5 vezes x, que é igual a 2y mais 6. Vou fazer essa multiplicação aqui. Aqui vai ficar x vezes y, mais aqui 5 vezes x, 5x, que é igual a 2y mais 6. Agora eu vou passar esse 5x para lá, menos, e esse 2y, tudo que tem y eu vou passar para cá, ok? Então, vai ficar xy menos 2y, que é igual, vou repetir o 6 e o menos 5x. Agora, tá vendo que o y está multiplicando aqui dois termos? Então, eu posso colocar ele em evidência, que é colocar ele para fora. Ele está multiplicando quem? Multiplicação. O x e o 2. Então, eu posso deixar assim, ó, porque o y está multiplicando o x e o menos 2. Então, eu posso só colocar aqui entre parênteses. Isso que a gente acabou de fazer é colocar um termo em evidência. Então, isso vai ser igual a 6 menos 5x. E agora, para eu isolar o y, é só eu passar isso daqui dividindo. Então, y é igual a 6 menos 5x sobre x menos 2. E aqui já está isolado o meu y, ou seja, essa daqui é a minha função inversa, que eu posso também chamar de f a menos 1 de x. Então, 6 menos 5x sobre x menos 2. Essa daqui é a minha função inversa. Lembrando que a minha função inversa, o que ela faz? Ela inverte também os pares ordenados. Por exemplo, se aqui, nessa primeira função aqui, vamos supor, tá? Não que seja um ponto mesmo, mas se o x fosse 0 e o resultado fosse 1, o que a função inversa vai fazer? Ela vai transformar. Se o x for 1, o y vai ser 0. Ela inverte o par ordenado, ok? Então, é assim que a gente calcula a função inversa. Isso é muito importante. Ok? Função afim. A gente primeiro viu na função afim que ela é uma função do primeiro grau, ou seja, uma função que tem um polinômio
do primeiro grau. Nesse caso aqui, ela é do primeiro grau porque o maior expoente de x é 1. Então, ela é do tipo ax mais b. A raiz ou zero da função é quando eu coloco o f de x igual a zero ou y igual a zero, né? Lembrando que esse f de x eu posso usar como y, tá? Então, é quando isso daqui é igual a zero, que se eu passar aqui, ó, ax passa o b para cá menos igual a menos b, e o a passa dividindo, x igual a menos b sobre a, que é o que está aqui, menos b dividido por a. Essa é a raiz. O a gente chama de coeficiente angular e o b a gente chama de coeficiente linear. E o gráfico dessa função é uma reta, então ela sempre vai ser uma reta, que pode ser crescente ou decrescente. Então, se o meu a for um número maior do que zero, ela vai ser crescente, ó. Tá crescendo aqui porque o a é 2, é positivo. E ela vai ser decrescente se o a for um número menor do que zero, um número negativo. Então, aí ela vai decrescer. Gosto sempre de fazer a relação dizendo, se tua conta está no positivo, ela está crescendo. Se está no negativo, está decaindo. Então, é decrescente, ok? E aí aqui eu trouxe um exemplo de um mapa mental que eu peguei na internet mesmo, ele é do site Brasil Escola. E eu achei bem interessante esse gráfico, esse mapa mental. Por quê? Ele relaciona várias coisas que a gente precisa lembrar de uma função do primeiro grau. E é isso que eu acho muito interessante para você criar o seu. Você pega tudo que nós estudamos e cria mapas mentais de cada conteúdo. E você vai ver o quanto isso vai te ajudar a memorizar algumas coisas, a compreender outras. Isso é uma técnica de estudo super importante e que vale muito a pena usar ela em matemática. Então, olha só. Nesse mapa mental aqui, ele traz uma primeira informação aqui, que é como construir o gráfico. Então, para você construir o gráfico, você escolhe valores para x, pode ser qualquer um. O segundo passo é encontrar os seus correspondentes y, ou calcular o quanto que essa função vale para cada x. E o terceiro passo é traçar a reta que contenha os pontos que você calculou. Então, ele traz aqui um exemplo daquelas tabelinhas que a gente construiu, né? Quando eu escolho valores para x, os cálculos aqui e os correspondentes em y. E aí o gráfico é sempre uma reta, e aí você constrói o gráfico com esses pontos. Ela vai ser crescente se o a é positivo e decrescente se for negativo. Lembrando, outra informação importante é que o ponto de encontro entre o eixo y e o gráfico da função do primeiro grau vai ser aqui a letra B. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa função 2x menos 1, a letra B quem que é? É o menos 1 aqui, né? É esse termo que está sozinho aqui, sem multiplicar o x. Ele vai cruzar aqui, ó, no eixo y, tá vendo? Aqui está cruzando bem no ponto menos 1. Ou seja, se o meu B fosse 3, ele ia cruzar onde no eixo y? No ponto 3. Se o B fosse 5, ia cruzar no ponto 5. Se o B fosse 0, ia cruzar no 0. Ok? Então, um exercício aqui. Sabendo que a função f de x igual a mx mais n admite 5 como raiz e f de menos 2 é igual a menos 63, qual o valor de f de 16? Então, olha só. Eu tenho essa função, que é uma função do primeiro grau, e o 5 é raiz. O que significa o 5 ser raiz? Significa que quando eu atribuo o valor 5 para x, o meu y, o meu f de x, vale 0. Tá? Isso é a primeira informação que a gente tem nesse enunciado. A segunda é essa daqui, ó, que quando o meu x vale menos 2, o meu y, ou seja, o resultado, o meu f de x, y, tanto faz, é menos 63. Essa é a segunda informação. Então, a partir disso, a gente consegue encontrar o gráfico a função, a lei de formação dela. Então, vamos substituir nesses valores. Por exemplo, aqui, ó. Então, eu tenho a função y igual a mx mais n. Quando eu substituir o x por 5, eu vou ter que substituir também o y por 0. Então, 0 é igual a m vezes 5 mais n.
Logo, eu sei que 5m mais n é igual a 0. Tá? Eu sei dessa informação aqui. Vou deixar ela guardada. Agora, eu vou fazer com a segunda informação. Então, eu tenho y igual a mx mais n. Vou substituir o x agora por menos 2. E o y eu vou substituir por menos 63. Isso vai ser igual a m vezes menos 2 mais n. Logo, eu sei que menos 2m mais n é igual a menos 63. Tenho essa segunda informação. Juntando as duas, 5m mais n igual a 0 e o menos 2m mais n igual a menos 63, quando eu juntar essas duas, eu tenho um sistema de equações. Como que a gente faz para resolver isso? Você tem que analisar se somando uma com a outra, você consegue anular uma das incógnitas. Nesse caso, se eu somar, eu não consigo. 5 menos 2 fica 3m, n mais n fica 2n. Então, não dá. Então, o que eu tenho que fazer? Pensar em qual número que eu posso multiplicar uma dessas equações, que quando eu somar, vai anular uma das incógnitas. E olha só, se eu multiplicar aqui tudo por menos 1, o que vai acontecer? Menos 2m vai ficar positivo, fica mais 2m. O n aqui, vai ficar negativo, troca tudo o sinal, né? E o 63 aqui fica positivo. Agora sim, quando eu somar, vai acontecer isso. 5 aqui é positivo, né? 5 mais 2 vai dar 7m. N menos n, vai anular. Estou somando e subtraindo o mesmo valor. Então, igual a 0 mais 63, que dá 63. Então, meu m é igual a 63 divididos por 7, que é igual a 9. Logo, meu m aqui vale 9. E aí, para encontrar o valor de n, você pode substituir o m em uma das equações. Vou pegar, por exemplo, nessa primeira aqui, Então, 5 vezes 9 mais n é igual a 0. Então, eu sei que 5 vezes 9 vai dar 45, mais n igual a 0. Então, meu n é igual a menos 45. Logo, qual que é a minha função aqui? A minha função vai ser f de x igual, o m é 9, então vai ficar 9x, e o n aqui é menos 45. Tá, mas essa não era a solução, não era o que estava perguntando. O que eles estavam perguntando no enunciado é f de 16, ou seja, quando x vale 16. Então, f de 16 vai ser 9 vezes 16 menos 45. E isso é igual. Vamos calcular 9 vezes 16. Peraí, deixa eu colocar 16 em cima. 16 vezes 9, 6 vezes 9 dá 54, 1 vezes 9, 9, mais 5, 14. Então, dá 144. Menos 45, então isso daqui é 99. Então, essa é a resposta da minha questão, ok? Agora, a gente vai relembrar a função quadrática. Então, ela é uma função do segundo grau, logo o maior expoente do x é 2, então ela é do formato ax ao quadrado mais bx mais c, em que o a, o b e o c representam números que a gente chama de coeficientes, tá? São os números que multiplicam o x ao quadrado, o x ou o c, né? E aí, para a gente encontrar o zero ou raiz da função, a gente usa a fórmula de Bhaskara, que é essa daqui. Lembrando que esse vermelhinho aqui, é o que a gente chama de delta, que a gente representa por aquele triângulo, né? Então, o a gente chama de coeficiente angular, o b é o coeficiente linear e o c é o termo independente, porque ele está sozinho, não está multiplicando nenhum coeficiente. O gráfico da função do segundo grau, ele é uma parábola. E algo interessante do gráfico é que ele vai cortar aqui nas raízes. Então, ele corta o eixo x nas raízes, né?
E o eixo y, de novo, ó, é o termo independente. Na função do primeiro grau, aqui era o b. Na função do segundo grau vai ser o valor do c. E aí a gente tem o estudo da concavidade. A concavidade da minha função do segundo grau, ela vai ser para cima se o meu a for positivo, lembra da carinha feliz. E vai ser para baixo se for negativo, carinha triste. E o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, ele influencia nas raízes da minha função. Por quê? Se o meu delta é positivo, o que vai acontecer? Vamos relembrar aqui a fórmula de Bhaskara. É x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Se o delta for um valor positivo, então essa raiz aqui vai ter solução, que vai ser duas, né? Uma quando eu somo, a outra quando eu subtraio. Logo, tanto com a concavidade para cima como para baixo, aqui eu vou ter duas raízes. Agora, se o meu delta for igual a zero, então nesse caso é delta igual a zero. Se ele for igual a zero, isso daqui vai zerar, eu só vou ter uma raiz que é x igual a menos b sobre 2a. Então, ela vai encostar no gráfico num ponto só, porque são duas raízes iguais. Já se o meu delta for menor do que zero, então o que vai acontecer? Ele nem sequer vai encostar no gráfico, porque se for menor do que zero, eu não tenho raiz de número negativo. Então, a minha parábola nem encosta aqui no meu gráfico. Então, olha só como que vai ficar isso daqui. Se o delta for positivo, eu vou ter duas raízes. Ou seja, vai cortar o eixo x em dois pontos. Se o delta for igual a zero, eu vou ter uma raiz ou duas raízes iguais, então vai cortar em um ponto só. E se o delta for negativo, então não possui raízes. Logo, não corta o gráfico em lugar nenhum. Tá? Não possui raízes. E a gente tem que analisar também o vértice da minha parábola. Lembrando que quando o vértice é esse ponto aqui, a voltinha aqui da minha parábola. E aí a gente vai ter o x do vértice, que a gente representa por esse x com um vzinho do lado, e o y do vértice, são as coordenadas do meu vértice, ok? O x do vértice tem uma fórmula para a gente encontrar ele, ó, menos b sobre 2a. E o y no vértice é menos delta sobre 4a, ok? Então tem que lembrar essas fórmulas aqui. Então, um exercício para a gente fazer. Determine os valores reais de x para os quais a função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12 é positiva. Então, vamos analisar o gráfico dessa função. Primeiro, a gente tem que encontrar as raízes dela, tá? Então, eu tenho aqui, o meu a vale 1, o meu b vale menos 8 e o meu c vale 12, ok? Então, eu vou ter que delta é igual a b ao quadrado, então menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, meu delta é igual a menos 8 ao quadrado dá 64, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12 vai dar 48. Então, isso daqui vai ser igual a 64 menos 48, então isso daqui vai dar 16, então meu delta é igual a 16. Logo, se ele é maior do que zero, eu vou ter duas raízes. Então, quem são essas raízes, né? X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos o b, ou seja, menos o menos 8, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 16, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, isso é igual a menos com menos fica mais, 8 positivo, mais ou menos raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, eu vou ter duas soluções. X1, que é 8 mais 4 sobre 2,
8 mais 4 dá 12. 12 divididos por 2 dá 6. E vou ter o x2 também. 8 menos 4 sobre 2. 8 menos 4 dá 4. 4 divididos por 2 dá 2. Então, eu tenho duas raízes, o 6 e o 2. Então, esse gráfico ficaria como? Imagina aqui, é o meu yx, e aqui o ponto 2 e o 6. A concavidade, ó, ela é positiva, então aqui ela vai ser voltada para cima. Então, vai ficar assim. Aqui ela tem que cortar no 12, né? Então, repare que os valores, quando que ela vai ser positiva? Ó, do 2 para cá, ela é positiva, porque o gráfico está aqui para cima do eixo X. Entre o 2 e o 6, ela é negativa, porque ó, o gráfico está sempre para baixo do eixo X. E maiores do que 6, ela é positiva também. Então, quando que a minha função vai ser positiva? Quando o meu x for menor do que 2 ou x maior do que 6. Eu tenho essas duas opções aí. Agora a gente vai ver a função exponencial. Então, a função exponencial, ela acontece quando eu tenho uma incógnita ou a variável, né, no expoente. Então, por isso que ela assume esse nome. Então, a base aqui, ela tem as seguintes condições. Ela tem que sempre ser maior do que 0 e diferente de 1. Tá? A gente já viu por que tem que obedecer essas condições, tá? Então, na função exponencial, ela não possui raiz também. A gente viu lá no gráfico que o gráfico da função exponencial, ele chega muito perto do zero, mas ele não encosta. Por quê? Não existe uma potência que resulte em zero, ainda mais porque o a não pode ser zero. Até porque se o x fosse zero, qualquer número elevado a zero vai dar 1, então não dá zero o resultado, ok? Então aqui a minha potência, ela nunca vai resultar em zero, ok? E o gráfico dessa função é uma curva. Lembrando que se o a é maior do que 1, né, no caso aqui 2 elevado a x, vai ser uma função crescente. Agora, se for um número entre 0 e 1, como é o caso do 1/2, do 0,3, 1/3, 2/3 até, ela vai se tornar decrescente, ok? Então, uma associação assistencial a menores carentes é fundada por 10 pessoas. O regulamento da associação estabelece que cada sócio deve apresentar dois novos sócios ao final de cada ano. Qual o número de sócios após 3 anos? Então, olha só, vamos chamar aqui de N maiúsculo o número de sócios. Eles começaram com 10. No próximo ano, cada um vai trazer mais 2, então eu tenho que multiplicar isso daqui por 2. Quando passar no próximo ano, esse resultado eu vou multiplicar por 2 de novo. E no terceiro ano, o resultado eu vou multiplicar por 2, porque o resultado disso trouxe mais 2. Então, veja que isso daqui vai acabar se tornando uma potência. Então, após 3 anos, quantos que vai ter? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10, 80. Então, após 3 anos, vão ter 80 sócios. E após N anos, ou seja, ele quer que a gente generalize isso daqui. Então, o número de sócios após N anos vai ser o 10 inicial e você vai multiplicando por 2 a cada ano, vai dobrando a cada ano. Então, é 2 elevado a N, sendo N o número de anos. Então, aqui vai ser 10 vezes 2 elevado a N. Na letra B, daqui a quantos anos essa associação terá 5.120 sócios? Ou seja, quando tiver 5.120, qual vai ser o valor de N? Essa é a pergunta. Então, 5.120 é igual a 10 vezes 2 elevado a N. E aqui eu vou passar o 10 dividindo, então fica 5.120 dividido por 10 igual a 2 elevado a N. Logo, 2 elevado a N é igual a 512. Ok? E agora a gente precisa analisar se a gente consegue colocar o 512 na forma de potência de 2.
Perdão, de potência de 2, isso mesmo. Então, posso fatorar, ou então eu poderia calculando potências de 2 até chegar no 512. Então, a gente sempre vai dividindo por 2 aqui, ó. 512 divididos por 2 dá 256. Por 2 aqui vai dar 128. Por 2 de novo dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 que dá 8. Opa, eu tô fazendo atrás de mim, né? Deixa eu começar aqui do 64 na outra linha aqui. Apagar. Então, eu vou vir aqui. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2 dá 64. Por 2, 32. Por 2 que dá 16. Por 2 que dá 8. Por 2 que dá 4. Por 2 que dá 2. E por 2 que dá 1. Então, quantas vezes eu usei o 2 aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Então, eu vou substituir aqui o 512 por 2 elevado a 9. Então, fica 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 9. Logo, o meu n é igual a 9. Ou seja, vai ter 5.120 sócios após 9 anos. Aqui, após 9 anos. Pessoal, então, por hoje é só. Foquem nos exercícios de revisão que eu vou estar postando para vocês. Esses exercícios vão ser bastante importantes na hora da prova, ok? Então, a gente espera vocês na próxima live. Até mais!